E a minha chamada aqui, ó, tá sendo feita. E minha lista tá sendo carregada. Falar, putz, Lucas, não é possível. Você tá brincando comigo. Olha quanta linha de código aqui. Sei lá, umas 20 linhas de código aqui que eu apaguei e substituí por uma única linha aqui no React Query. Isso pra mim é fantástico. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, putz, eu tenho que colocar essa lib em todos os meus projetos, porque olha a facilidade que o React Query traz aqui pra gente. E antes da gente começar a escrever qualquer código aqui, é importante a gente entender o que o React Query ele faz exatamente, qual é o papel dele dentro da nossa aplicação. Se você já criou algum aplicativo com React Native no mobile ou React aqui no front-end, você provavelmente tem que fazer alguma chamada API, alguma API para buscar alguma informação, para sincronizar, enviar algum dado para a API, e provavelmente você deve ter utilizado alguma biblioteca parecida com Exos ou alguma coisa assim para fazer essas chamadas. O Exos é o que a gente chama de HTTP Client. Ele é responsável por fazer essas chamadas API, né, e receber e enviar dados, mas ele cuida basicamente dessa parte. Ele não cuida disso aqui que o React Query cuida, que é fazer o cache, fazer a atualização, a gente sincronizar, manter esses dados sincronizados e fazer até o fetch de uma forma bem mais elaborada que a gente vai ver já aqui. Então o que a galera geralmente usou? O que a comunidade React Native utilizou durante muito tempo e ainda utiliza em alguns projetos? Utilizou o Redux. O Redux é uma lib que serve para a gente criar um estado global no nosso aplicativo, onde a gente consegue acessar e ler as informações e alterar as informações de diversos cantos do nosso app. O pessoal utilizou muito isso para poder gerenciar essa conexão com a API, essas chamadas e manter os dados ali sincronizados. Mas hoje a gente tem uma alternativa muito melhor para isso quando a gente fala desse gerenciamento, dessa complexidade aqui de gerenciar todas essas nossas chamadas API. E essa alternativa é o React Query. É justamente isso que a gente vai ver aqui hoje. Bom, e pra gente utilizar o React Query aqui, eu criei um projetinho aqui na web, que a gente vai fazer umas chamadas aqui a uma API mocada, tá? Já vou mostrar pra vocês como é que a gente vai utilizar. E vai ser uma listagem de usuários que a gente vai fazer. Então tem um componente aqui no meu app que vai me dar essa lista de usuários. Eu criei um cardzinho aqui pra gente poder exibir de uma forma bem legal. Não vou entrar em detalhes, tá? Dessa implementação aqui, mas como sempre, o repositório com código vai estar na descrição do vídeo, vocês vão poder ver com detalhes. Mas o nosso foco aqui são essas chamadas API e gerenciar isso com o React Query. Então é isso que a gente vai ver hoje. E pra gente poder testar aqui, nada mais justo do que a gente utilizar uma API de verdade, tá? Nesse caso aqui não são dados reais, são dados mocados, né? E a gente vai utilizar esse site aqui bem legal, que é o mockapi.io. Aqui a gente consegue mocar uma API, colocar os dados e utilizar no nosso app. É bem legal pra quando a gente tá fazendo teste, querendo testar alguma coisa, como no nosso caso aqui com React Query. Então é bem simples, você vai fazer o seu cadastro aqui, vai estar na pasta inicial. Eu vou clicar aqui no mais, vou colocar o nome do projeto, tá? E vou botar aqui para criar, não vou preencher mais nada. Coloquei aqui para criar, vou criar aqui, ó, cliquei aqui, vou clicar New Resource. New Resource é que ele tem te explicando aqui algumas coisas, como é que o Mock API funciona, tá? Mas eu vou pegar os dados padrão que ele já deixa aqui para mim, né? Ele meio que bota um esquema aqui opcional, são os dados que a gente vai trabalhar aqui. Mas você pode fazer bastante coisa aqui, é bem legal, tá? Mas como não é o foco do vídeo, eu vou só seguir aqui com um esquema normal aqui que eles dão pra gente, beleza? Então vou colocar aqui primeiro o nome, né, do nosso resource aqui que ele chama, que eu vou chamar de users, né, que a gente vai brincar aqui com uma lista de usuários. Eu vou botar aqui para criar. Botei aqui para criar, posso arrastar aqui, ó, para ver para aumentar minha quantidade de usuários. Eu botar aqui, ó, o meu data, eu consigo ver, tá vendo? Ele gerou aqui uma lista de usuários para mim. Então a gente vai brincar um pouco aqui com esses dados. E aqui no Edit, se eu clicar aqui em Edit, eu consigo ver também os endpoints que a gente tem, tá vendo? A gente tem os endpoints tradicionais aqui, né, dos gets, do post. A gente vai utilizar o get e o put aqui depois para alterar os dados. Mas basicamente é isso, já são os dados suficientes aqui para a gente poder brincar. Não vou criar nenhum dado novo aqui, então vocês podem copiar isso aqui rapidamente. Vou copiar esse link aqui, que é o link do meu endpoint, e aqui no meu app eu criei um arquivo chamado API, onde eu vou ter as minhas chamadas, onde eu vou pegar a minha lista de usuários e onde eu vou atualizar também o nome do usuário lá na frente. Eu defini aqui uma constante para ficar mais fácil, né? Pegar essa URL aqui. Então vou colocar aqui, né, a URL que ele me dá. Não vou também entrar em detalhes aqui da implementação, mas só para vocês saberem. Para fazer essa parte aqui de conexão da API, eu estou utilizando o Exos. Ele já trata aqui pra gente algumas coisas, então é bem legal. Isso é importante dizer também, tá? Que o React Query, ele não é o HTTP Client, tá? Ele não vai fazer as chamadas API para você. O React Query, ele cuida dessas chamadas API a partir do momento que
ele chega na sua aplicação para tratar dentro do app. Então, geralmente a gente tem alguma camada no nosso app, seja uma camada que a gente chama de API ou de serviços, onde a gente vai deixar responsável por essas conexões. Nesse caso aqui é esse API com Exos, beleza? Então, mas antes da gente utilizar o React Query aqui no nosso app, a gente vai fazer as chamadas da maneira tradicional, ou seja, como a gente faria essas chamadas sem o React Query, né? Então eu tenho aqui a minha lista de usuários, ainda tá vazia, tá? Meu componente tá vazio, mas eu vou passar a adicionar essa minha lista aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer geralmente a gente faz o que? A gente coloca um user effect aqui, que é onde a gente faz as nossas chamadas API, né? Quer dizer, onde a gente faz chamadas aqui, né? Que vão depender de algum dado. No nosso caso aqui, quando a gente entra no nosso componente, quando o componente é renderizado, a gente quer que dispare uma ação. Então eu vou chamar aqui aquele arquivo API, né? Que eu criei. E a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o meu getUsers para pegar o meu usuário, tá? Deixa eu botar aqui. E o que eu vou fazer, né? Ele vai me retornar uma lista aqui de usuários. Eu quero colocar aqui no meu estado aqui para exibir bonitinho, tá bom? Mas vou fazer o seguinte, vou colocar aqui numa função aqui, como eu vou trabalhar com uma função assíncrona, eu vou botar aqui fora que fica mais fácil pra gente escrever aqui, beleza? Então vou botar essa chamada aqui dentro. Deixa eu passar para cá. Vou pegar aqui meus users, que eu vou chamar aqui de users. Botar um await. Então tá aqui, ó, meus usuários. Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, mas eu criei um modelinho com essa interface aqui pra gente poder trabalhar de uma maneira mais fácil aqui os dados, que são exatamente esses dados que eu tenho aqui no meu mock API, tá bom? Voltando aqui. Então eu vou botar, quando ele chamar essa lista aqui, eu vou botar ela no estado, né? Então eu vou abrir aqui um user state, pegar meu user state aqui. Esse meu user state, ele vai ser uma lista de usuários, né? Eu vou importar a minha interface aqui. Eu vou botar um array, porque ele é uma lista. Vou chamar aqui de user list. E vou chamar aqui de meu set, né? Set user list. Assim que eu pego a minha lista aqui no fetch, eu posso dar o meu set user list e vou adicionar o meu user aqui. E obviamente eu tenho que chamar o meu fetch aqui no user effect para quando esse meu componente for renderizado. Então aqui ele já vai estar fazendo a chamada, tá? Deixa eu aqui botar aqui, deixa eu abrir o meu espectro aqui. Eu colocar aqui no meu network, botar um filter aqui, users, dar um reload. Dei um reload aqui no meu app e já apareceu aqui, ó, minha lista de usuários, a minha chamada aqui, ó, tá vendo? Todas as informações que eu tenho ali e, obviamente, agora eu quero renderizar aqui na tela essa minha lista, tá? Então, agora eu vou colocar aqui o meu card aqui de componente para poder renderizar essa lista. Para a gente poder renderizar a nossa lista aqui, obviamente, vou ter que botar renderizar aqui minha variável, né, que é uma lista aqui, vou botar aqui um array aqui para começar como um array vazio. Então, vou colocar aqui, deixa eu copiar certo, colocar aqui meu user list, vou dar um map aqui e para cada item, né, dessa lista aqui, a gente vai renderizar o nosso card, tá? Que foi o componente que eu mostrei para vocês aí no início, o componente aqui para mostrar as informações do usuário. Ele pede aqui, né, o usuário e uma função onClickEdit aqui. Então vou passar primeiro aqui o meu user, que é o item aqui que ele está recebendo, e esse onClickEdit aqui, a gente já vai ver o que é quando abrir aqui o card, beleza? Por enquanto vou criar uma função aqui vazia, porque a gente não vai mexer nisso agora, só lá na frente quando a gente for modificar alguns dados, então só passar a função aqui para não ficar acusando erro. Salvei aqui e agora eu vou lá na minha lista e aqui, ó, tá renderizando os meus cards, tá? O edit aqui é para quando a gente for clicar nesse botão e a gente for alterar os dados, que é o que a gente vai ver mais aqui na frente, beleza? Uma coisa bem comum quando a gente tá falando de chamadas API é o estado de load, né? A gente colocar com um indicativo para o usuário que a nossa página, o nosso dado tá carregando, para que o usuário possa saber, né? Então quando eu clico aqui no reload, tá vendo? Fica um tempinho aqui em branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um estado de load, né? Pra gente saber quando a nossa lista está carregando. Então vou botar aqui um load, set is loading, e vou colocar que ele vai começar como verdadeiro, né? Beleza? Começar como verdadeiro. O que eu vou fazer aqui? Enquanto o meu estado estiver carregando, eu vou renderizar aqui um texto básico, aqui um H3, só para dizer que minha página está carregando, tá? Na verdade, vou colocar aqui, vai começar como falso, aqui na verdade. Então, quando ele começar a minha chamada aqui API, eu vou dar um set isLoad, botar um set isLoad true, e quando terminar aqui, eu coloco um set isLoad falso, né? Só que se você já trabalhou com chamadas API, você sabe que pode acontecer algum problema na chamada API, acontecer algum erro aqui e ele não continuar a função, né? Então, a gente não quer acertar falso. Então, quando a gente fala de chamadas API, operações assíncronas, geralmente a gente coloca isso aqui dentro de um try-catch, né? A gente vai colocar dentro do try-catch e botar aqui um finally, né? Ou seja, independente se der um erro ou não, a gente quer tirar esse estado de load, beleza?
Então você viu que apareceu aqui rapidinho, vou dar um reload aqui na página, apareceu carregando, depois que a lista carregou, apareceu aqui. E como a gente falou também, pode ser que aconteça algum erro na nossa API também, a gente queira mostrar alguma informação para o usuário. Então, geralmente a gente tem também um estado de erro aqui, tá? Então vou botar aqui um erro, erro. Então, se tiver um erro aqui, vou botar aqui também um erro. Vou botar começar aqui com true, só para ver como é que ficou aqui. Se tivesse algum erro, ia aparecer essa mensagem aqui, beleza? Mas obviamente vai começar como falso e a gente só setaria isso aqui para verdadeiro se ele caísse aqui no nosso cat, né? Então, geralmente é assim que a gente faz as nossas chamadas, né? Coloca algumas variáveis de estado, coloca a nossa lista aqui, coloca um user effect para a gente poder de fato realizar essa chamada. Então, estou vendo que aqui a nossa aplicação bem simples, uma lista aqui, já está começando a ficar complexa, porque a gente começa a se preocupar com algumas coisas como o estado de load, o estado de erro e também a salvar, né, manter essa lista aqui no nosso estado para poder renderizar os cards. E é justamente nesse momento onde as coisas começam a ficar preocupadas, a gente tem que tratar vários cenários e o React Query começa a brilhar e ajudar bastante a gente. Então a gente agora vai instalar aqui a lib, configurar, começar a utilizar as ferramentas do React Query para poder ajudar a gente a otimizar e escrever de uma forma bem mais enxuta esse código aqui. Eu vou lá na documentação. Deixa eu aumentar aqui rapidinho. Vou aqui na Docs, tá? Então, se vocês quiserem, é bom, eu recomendo dar uma olhada aqui, ver alguns conceitos, mas vou aqui na parte de instalar. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é instalar a lib. Estou usando o Yarn aqui, então vou instalar com o Yarn. Vou limpar aqui. Instalei a lib, beleza? Vim aqui para o Quick Start e só tem mais uma configuração que a gente vai ter que fazer, que é adicionar o nosso provider aqui e o Query Client, beleza? Então, vou copiar esse Query Client aqui. A gente vai colocar lá no nosso app também, então vou abrir aqui o app, adicionar aqui, e obviamente eu tenho que importar, senão ele vai me acusar o erro. E também preciso adicionar aqui o meu provider, que vai receber o meu client. Então vou importar esse query provider aqui, eu vou encapsular o meu app dentro desse query provider aqui. E se você já utilizou o Context, né, que é aquela API para gerenciar estados do React, você com certeza já está acostumado com o conceito de provider. Provider basicamente aqui é o componente que vai encapsular toda essa informação que a gente vai estar gerenciando através do React Query. E o query provide, ele pede que a gente passe o client aqui, foi justamente essa constante aqui que a gente criou. Então pensa no Query Client aqui como a nossa instância, né, do React Query que vai gerenciar todas essas chamadas, cache e as atualizações aqui pra gente. Vou salvar aqui, eu vou voltar aqui pro meu tamanho que estava antes e voltar aqui pra minha lista. E configuração é basicamente isso, super simples, só instalar a lib, adicionar 3 linhas aqui, né, importar o Query Client e adicionar o nosso provider e tá configurado o React Query no nosso app. E isso seria a mesma coisa se a gente estivesse utilizando o React Native. Voltei aqui para o meu user list e finalmente a gente vai utilizar o React Query para poder substituir toda essa lógica aqui de chamada da API, tá? E a primeira instância assim que a gente vai utilizar do React Query é o Use Query, que é justamente para a gente fazer a query, ou seja, a busca essas chamadas. Então pensa que a gente vai sempre utilizar quando a gente quiser buscar alguma coisa da API, a gente vai estar utilizando esse Use Query aqui. E a documentação do React Query é muito boa, então tem em detalhes aqui tudo que você pode passar. É um hooks bem complexo aqui, tá? Então tem diversas opções e a gente vai ver as principais dela aqui hoje que você vai utilizar no seu dia a dia, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, obviamente, é importar esse Use Query aqui, beleza? Então vou criar uma constante aqui, vocês já vão entender por que eu tô criando essa constante e vou importar o meu hook aqui, o Use Query, beleza? Esse hook aqui, o Use Query, eu vou passar algumas informações para ele e ele vai me retornar essa query, né? Ou seja, essa busca que a gente está fazendo. Mas quais informações que eu passo aqui pro meu Use Query? Então, a gente pode dar uma olhada aqui rapidinho aqui dentro. Tô aqui no arquivo de definição do TypeScript e eu gosto sempre de mostrar isso aqui porque eu sei que muita gente tem dificuldade de ler essas definições, ler esses tipos aqui, ó, que a gente vê. E eu acho isso muito importante porque essas definições aqui do TypeScript ajudam muito a gente a entender o que a gente está utilizando. Então, se eu clicar aqui no arquivo de definição, eu posso, digamos assim, tem 3 tipos aqui, ó, de formas de usar, né? 3 formas aqui para utilizar o Use Query, né? E a que a gente vai utilizar aqui é essa terceira forma, onde eu passo uma query key aqui e eu passo também uma função para ele. A gente já vai ver cada uma delas aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui pro meu componente. A primeira coisa que eu vou passar aqui é essa key aqui, ou seja, uma chave, é um identificador único da minha query aqui. Por quê? Porque lá na frente a gente vai poder se referenciar a essa chamada aqui que a gente está fazendo para poder trabalhar com ela, para poder refazer essa chamada ou invalidar essa chamada em algum lugar. Então é muito importante a gente colocar um nome bastante significativo aqui. Nesse caso aqui eu vou chamar de user list. E o segundo parâmetro aqui vai ser a
minha função, né? Quem de fato vai fazer essa chamada. Nesse caso aqui, quem tá fazendo a minha chamada API é esse API aqui, .getUsers. Então eu vou botar esse API aqui, .getUsers. E o React Query, ele vai me retornar um objeto com diversas informações, tá? Então dentro dessas informações, aqui eu tô desestruturando o objeto, né? Quando a gente faz essa sintaxe aqui. E aqui eu posso pegar várias informações relacionadas à minha query. A primeira informação que eu vou querer aqui é o meu data. Meu data é a minha lista de usuários, né? Ou seja, de fato aqui os dados que eu tô puxando. Mas eu posso puxar algumas outras informações também, como por exemplo, aqui a gente faz tratamento de load e de erro. O React Query, ele já faz isso automaticamente pra gente. Então aqui dentro eu vou ter também essas variáveis que elas já vão ser tratadas pelo React Query. E basicamente é isso aqui que eu vou pegar do React Query. Eu não vou precisar mais fazer essa minha lógica aqui de fetch, eu não vou precisar mais do meu user effect e eu não vou precisar mais dessas 3 instâncias aqui de estado para poder gerenciar isso. Tá tudo dentro do React Query. Então só vou mudar aqui o nome, né, que o meu era user list, eu vou botar aqui o meu data. Então eu vou pegar aqui o meu data. Vou colocar aqui, botar uma interrogação, né? Porque ele pode começar como undefined. E deixa eu voltar aqui pro meu componente. E vou salvar aqui, carregando. E aqui, ó, tá funcionando. Viu? Vou dar mais um reload aqui e tá funcionando. Então, basicamente é isso. Olha só quanta linha de código. Vou até apagar aqui para vocês verem. Apaguei meu user effect, minha função aqui que fazia os tratamentos. Apaguei aqui as minhas variáveis de estado. Não vou precisar mais do meu user effect e meu user state aqui. E a minha chamada aqui, ó, tá sendo feita. E minha lista tá sendo carregada. Falar, putz, Lucas, não é possível. Você tá brincando comigo. Olha quanta linha de código aqui. Sei lá, umas 20 linhas de código aqui que eu apaguei e substituí por uma única linha aqui no React Query. Isso pra mim é fantástico. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, putz, eu tenho que colocar essa lib em todos os meus projetos, porque olha a facilidade que o React Query traz aqui pra gente. Aí você deve estar falando, putz, você tá brincando, não acredito que você tá puxando essas listas aqui. Então vou abrir de novo aqui o meu spect aqui, deixa eu dar mais um espaço aqui, botar no meu network aqui, opa, deixa eu dar um reload aqui, ó. E tá aqui, ó, a nossa lista aqui, ó, tá sendo puxada. E o React Query, ele tem uma ferramenta muito bem legal aqui, deixa eu fechar aqui o meu spect aqui, que é o meu DevTools. Eu posso configurar aqui uma ferramenta muito legal, que eu consigo ver de uma forma mais bonitinha que as chamadas. Então vou configurar essa ferramenta aqui rapidinho. Então é só importar ela aqui, igual tá aqui na documentação. Eu vou voltar aqui, importar, colocar aqui no nosso app, né? A gente tem que colocar aqui no nosso app, importar aqui. E aqui, ó, eu tenho que colocar ela dentro do meu provider aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui dentro do meu provider, salvei aqui. E agora, ó, tá vendo que apareceu uma caixinha aqui, ó, que é o meu DevTools. Esse DevTools aqui é uma ferramenta do React Query, onde eu consigo ver aqui, ó, de forma bem organizada aqui as queries que o React está fazendo. Então tá vendo aqui, ó, que eu nomeei a minha query aqui de user list, então ele tá mostrando aqui, ó, essa minha lista aqui que eu puxei e todos os dados aqui, ó, que estão vindos aqui na minha lista. Acho também essa ferramenta aqui deles bem fantástica, bem legal aqui para quando você estiver debugando. E ele mostra aqui o estado, né, da sua query. Então se eu der um refetch aqui, ó, tá vendo que ele passou bem rápido aqui pelo fetching, né, porque quando eu abro aqui meu componente ele tá carregando. Então essa ferramenta aqui ela é muito útil também para quando você estiver debugando e é super simples de você configurar, né? Com 2 linhas de código aqui você configura essa ferramenta. E se você quiser, para não deixar ela aberta o tempo todo, é só você clicar aqui que você consegue abrir ou fechar. Agora a gente vai tratar o que a gente chama de mutação de dados, né? Ou seja, quando a gente quer modificar algum dado na nossa API. E para isso a gente tem outro hook aqui que vai fazer esse trabalho pra gente, que é o use mutation, né? Ele que vai disparar essas ações, que geralmente seria um post ou um put, né? Que você faz ali na sua REST API para poder fazer essas modificações. Então é ele que a gente vai utilizar aqui para poder editar o nome do usuário, beleza? E para isso, obviamente, a gente vai utilizar agora esse nosso botão aqui de editar, do card aqui do meu usuário, tá? E eu criei aqui um modal aqui no meu app que vai me servir para fazer essa edição, tá? Também não vou entrar em detalhes de implementação aqui do modal, mas basicamente ele vai receber um usuário aqui, né? Que é o usuário que eu quero editar. E esse usuário aqui, a gente vai salvar ele no estado, né? A gente vai selecionar ele aqui na lista e salvar no estado para poder abrir o modal. Então vou criar aqui um state para ele. Então quando eu tiver esse meu usuário aqui selecionado, eu vou renderizar, né, o meu modal e
vou passar ele aqui pro meu user, beleza? Minha propriedade user. Tá faltando aqui uma propriedade show aqui. Eu vou passar aqui, né? Que ele só vai mostrar também quando eu tiver o meu usuário. Então posso utilizar esse usuário aqui. Essa parte aqui não é muito importante não, tá, pessoal? É só a implementação aqui do componente pra gente ver a edição. E quando eu fechar aqui o meu modal, o que eu vou fazer aqui basicamente é só limpar, né, o meu usuário aqui do estado e vou colocar null novamente. Vou colocar aqui. E aqui no meu onClick edit aqui, ó, é justamente onde eu vou selecionar o meu usuário, né? Ou seja, quando ele clicar aqui no meu editar, o que eu tenho que fazer? Deixa eu remover isso aqui. Vou passar a função aqui direto. Basicamente, quando ele clicar aqui no meu usuário, eu quero que ele sete aqui o meu usuário aqui no meu estado, tá? Esse usuário aqui que ele tá recebendo, para poder abrir o meu modal aqui e eu conseguir editar. Então, deixa eu ficar aqui, salvar. Então, quando ele clicar aqui em editar, ó, tá vendo? Vai aparecer aqui, ó, o nome do usuário e eu vou poder editar aqui, beleza? Obviamente, eu tenho que ir lá no meu modal fazer essa função, né? Essa chamada de editar aqui. Então, eu tenho esse valor aqui, tá? Que eu vou receber e eu posso digitar aqui esse campo, essa variável de estado aqui. Mais uma vez, essa parte aqui não é muito relevante, é só a implementação do componente. Mas só explicando aqui para quando vocês forem olhar o código, não ficarem perdidos, né? Saber mais ou menos o que é. Mas agora vem a parte importante aqui. Mais uma vez, eu vou fazer do modo tradicional aqui, tá? Vou importar a minha API e eu tenho um método aqui para poder atualizar o meu nome, né? Então tem que passar o meu user ID, obviamente, né? Que eu tenho que saber o usuário que eu quero editar. Eu vou pegar ele aqui do user.id e vou passar aqui o name que eu quero colocar, que no caso aqui é o value, que é o valor que vai estar no meu input aqui, beleza? Vou salvar aqui. E obviamente, depois que eu clicar aqui para salvar, eu quero que eu vou botar um await aqui, né? Para uma operação assíncrona, tá? O meu async aqui. E quando eu já quero que ele feche, tá? O meu modal, quando ele terminar de salvar aqui, ele vai fechar o meu modal. Então eu vou editar aqui, vou Robert, vou colocar qualquer coisa aqui, vou salvar. Salvei aqui, vou dar um refresh aqui na página e tá aqui o meu nome alterado, beleza? E é interessante também, ó, se eu abrir aqui o meu mock API, deixa eu fechar aqui e clicar nos meus dados aqui, ó, vai aparecer aqui, tá vendo? O nome que eu coloquei. Então é bem legal que com esse mock API você consegue alterar os dados aí também, beleza? Vou voltar aqui, tá? Pra minha tela. E algo interessante aqui que eu posso fazer também, que geralmente a gente tem, é também um tratamento de load aqui, né? Quando eu estiver carregando algum formulário. Então, mais uma vez, vou fazer da forma tradicional aqui, depois a gente vai fazer com o React Query, beleza? Geralmente eu vou ter uns load aqui, mesma coisa que a gente fez lá no Use Query, né? Quando a gente foi buscar os dados. Então, vou botar aqui o set load. Opa, beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Aqui no salvar, vou botar aqui, ó, se tiver carregando, vou só botar uma informação aqui, como se fosse carregando, igual eu botei na lista. E não, eu vou deixar aqui um salvar. E obviamente, quando tiver carregando aqui, mais uma vez, vou colocar meu try catch aqui, né? Porque é uma chamada síncrona. Então, quando começar aqui, vou botar para carregar. Vou passar isso aqui para dentro do meu try. Aqui não vou fazer o tratamento de erro, mas se tivesse, seria alguma coisa aqui. E no meu final aqui, para ele poder botar o meu set load falso, beleza? Então, vou botar aqui. Agora eu vou botar um nome decente aqui, né? Vou botar aqui Lucas Garcês. Vou botar aqui para salvar. Carregando, salvou, fechou. E obviamente, como eu não tô atualizando a minha lista aqui, né? A página não atualiza. Então, vou botar um load aqui e apareceu o meu nome aqui, botando para cá. E mais uma vez aqui o nosso código ele começou a complicar, porque a gente mais uma vez está tendo que gerenciar informações de carregamento, eventualmente tratamento de load. E a gente está com um problema aqui porque eu tô editando o meu dado aqui e minha lista ela não tá atualizando. O usuário ele não tem que ficar fazendo refresh da página, né? Eu quero que isso atualize automaticamente. E aqui talvez você já fique tentado a colocar alguma lib como Redux para poder jogar esse gerenciamento aqui do estado. Mas, mais uma vez, o React Query aqui vai brilhar e vai ajudar a gente com isso. E agora a gente vai utilizar o nosso Use Mutation, que é de fato quem vai fazer essa modificação aqui pra gente. E mais uma vez tirar toda essa complexidade aqui que a gente faz nos nossos tratamentos para poder gerenciar essa nossa modificação aqui dos dados, beleza? Mais uma vez, depois olhem a documentação, calma, tem muita coisa aqui pra gente ver, mas a gente já vai ver algumas coisas bem interessantes aqui das mutations aqui no React Query, beleza? Vou voltar lá pro meu componente. Então, mais uma vez, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou importar o Use Mutation, então vou abrir aqui, né, o meu objeto, e o meu Use Mutation, ele não precisa de uma key aqui, tá? Eu posso passar, mas eu não vou utilizar, geralmente a gente não utiliza, porque a gente não vai se referenciar novamente essa mutação, a gente geralmente só quer se referenciar a queries, então eu posso passar aqui direto a minha função que vai fazer essa modificação, que nesse caso aqui é o meu update user aqui com a informação do meu ID e do meu value aqui, beleza? Vou comentar essa função aqui.
vou comentar o meu estado de load. E aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, meu use mutation. Eu consigo pegar aqui também o dado. No caso, se essa modificação aqui retornar algum dado, eu consigo pegar também. Eu consigo pegar estado de erro, estado de load. Nesse caso aqui, a gente só vai utilizar o estado de load, beleza? Vou salvar aqui. Salvei aqui, ó, e tá vendo que deu um erro aqui, porque meu handle submit não existe mais. E o que a gente vai fazer, né? Aqui no use mutation, eu tô preparando a minha chamada, né? Diferente da query aqui, ela é chamada automaticamente quando eu entro na página, ela já chama. Mas se vocês quiserem também, vocês podem passar uma opção aqui para desabilitar e ela não vai ser chamada automaticamente, tá? Você pode passar um enable false aqui e a minha query ela não vai ser buscada automaticamente, tá? Mas geralmente o padrão é a gente quer que já entre no componente e deixe aqui automaticamente. Mas aqui, o que eu tenho que fazer? Obviamente ele não vai disparar minha chamada, né? Eu só quero que ele dispare a chamada quando eu clique no botão. E o meu use mutation, ele me retorna também, além dessas informações, ele me retorna um método chamado mutate, ou seja, que é de fato aqui o método que vai fazer essa alteração que eu defini aqui dentro. Então aqui eu não tenho mais o handle submit e eu vou passar o meu mutate, beleza? Vou salvar aqui o meu mutate, deixa eu atualizar a minha página aqui, vou botar o nome correto aqui novamente, vou botar aqui Lucas Garcês, salvei aqui, ó, salvei, por exemplo, tá vendo que não fechou o meu modal, né, porque eu perdi a minha referência aqui do modal, a gente já vai ver como tratar isso aqui, mas vou atualizar a página aqui, ó, e vocês viram aqui, ó, que o meu dado, ele já foi atualizado, por quê? Porque o React Query, ele fica constantemente atualizando as minhas queries aqui, tem um tempo aqui padrão, que eu esqueci agora, mas ele tem um timeout que ele fica atualizando as minhas queries, tá? Mas a gente não pode se garantir, exatamente nisso, tá? Porque nem sempre a gente vai conciliar a hora que a gente mandou aqui a informação com essas atualizações. Dá um refresh aqui na página, vou botar outro nome aqui e vou clicar em salvar. Cliquei em salvar, vou fechar aqui, ó, tá vendo? Que dessa vez não apareceu. Por quê? Porque o React Query, ele ainda tá com a minha query válida ali, né? Ou seja, ele não sabe que eu quero atualizar a minha lista aqui. Então, eu não quero que o usuário ele tenha que ficar fazendo um refresh na página. Eu quero garantir que sempre que eu fizer uma mutação, eu quero garantir que sempre que eu fizer uma modificação, ou seja, uma mutação, a minha lista aqui esteja atualizada, beleza? Então, para isso, a gente vai fazer dois tratamentos aqui, tá? Um primeiro pro meu modal aqui, eu quero que o meu modal ele feche, né? Depois, quando eu salvar aqui, e outro tratamento aqui para eu deixar minha lista sempre atualizada e não precisar fazer o refresh. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, use mutation, né? Ele aceita também, depois da função aqui, você pode passar um objeto com algumas opções. E dentro dessas opções aqui, a gente tem diversas coisas que a gente pode passar. Eu tenho uma dessas opções aqui, é esse onCsuccess aqui, que é uma função que eu chamo quando a minha mutação ela ocorre com sucesso, ou seja, minha API retornou 200, eu consegui modificar aqui o meu dado e eu quero disparar alguma coisa. Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero fechar o meu modal quando essa chamada aqui acabar, né? Quando ele terminar de salvar as informações. Então, vou atualizar aqui, vou botar um nome aqui, salvar, carregando e fechou o meu modal. E pra gente atualizar essa informação, a gente vai utilizar mais um método aqui do React Query, que é o Query Client, né? O Query Client, essa constante aqui que a gente criou, lembra? Que é o client que gerencia toda essa nossa chamada aqui, né? Estado, o nosso cache, ele gerencia tudo, né? Então, o client, ele sempre sabe como é que as nossas queries, as nossas mutations estão, os estados delas e etc. E esse client aqui, ele tem um método chamado invalidate queries, né? Que, ou seja, para você invalidar algumas queries. Então, aqui, ó, a própria documentação diz que você pode usar esse método aqui para invalidar e fazer com que o React Query faça o refresh, né? Ou seja, chame novamente uma ou mais queries que estão ali no cache, né? Baseadas em quê? Baseadas nas keys que a gente definiu das nossas queries. Então, se a gente for aqui no nosso user list, a gente colocou aqui, ó, o nosso user-list, que é a nossa key. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a nossa mutation for disparada, além de fechar o modal, eu vou invalidar a minha query de usuários para que ela seja carregada novamente pelo React Query. Então, vou abrir aqui, deixa eu atualizar a página, voltar para cá, vou lá na minha mutation, e aqui, ó, vou botar o nome normal de novo, botar aqui rapidinho, salvei. Carregou e não tá atualizando, beleza? Porque eu só fechei o modal e a minha tela aqui não recarregou. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar mais um hooks aqui do React Query e a gente vai atribuir-lhe a uma constante chamada de Query Client aqui, beleza? E a gente vai utilizar o hook chamado Use Query Client aqui do React Query. E dentro desse Query Client aqui, a gente vai utilizar aquela invalidação. Então, isso aqui, eu vou colocar dentro de uma função assim, vou abrir uma
uma função aqui, né? Porque eu vou fazer mais de uma operação. E o meu Query Client, ele tem vários métodos. E um dos métodos que eu vou utilizar é o que a gente acabou de ver aqui, que é o meu Invalidate Query. Ele vai receber a minha lista, né, de queries que eu quero invalidar. No meu caso aqui, é só uma query que eu quero invalidar, que é esse user list aqui, beleza? Então vou colocar aqui o meu user list. Opa, tem que passar aqui dentro da string, obviamente. E vou salvar. Então o que vai acontecer aqui? Quando a minha mutação ela for disparada, o React Query ele vai colocar esse estado aqui, load to, que é aquele load que a gente vai ver no botão. Quando ele terminar, ele vai olhar aqui para as minhas opções e vai ver, olha, ele falou para eu executar essa função aqui quando a minha mutation for terminada aqui com sucesso. Essa função aqui, ela vai invalidar a minha query, ou seja, a minha lista que está salva lá no cache, que é essa lista aqui, e o React Query vai olhar para essa lista e vai falar, opa, ela está inválida, preciso recarregá-la, preciso fazer o refetch. E ele automaticamente vai recarregar essa lista. É isso que a gente vai ver aqui agora. Então eu vou atualizar aqui rapidamente, vou colocar aqui um nome qualquer e vou salvar. Salvei, fechou, tá vendo? Que ele mudou aqui, ó. Eu ainda consegui ver rapidamente aqui o Lucas Garcês. Então deixa eu abrir aqui o meu Query Client aqui. Abri meu DevTools aqui, recarreguei a página, vou colocar aqui editar, vou botar um nome aqui qualquer e vou salvar. Salvei, tá vendo que ele pulou aqui pro fetching depois pro state? Por quê? Porque depois que eu invalidei aqui a minha query, o React Query foi lá e chamou ele novamente. Então essa query aqui, user list, ela foi pro meu estado de fetching. Vou comentar aqui, ó, rapidinho pra vocês verem. Vou comentar aqui, deixa eu comentar essa linha aqui, vou recarregar minha página. E prestem atenção aqui nesse estado aqui do meu user list. Então vou colocar aqui uma coisa qualquer. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Meu estado não modificou. Continua nesse stale aqui, beleza? Agora, eu invalidando a minha query. Vou invalidar a minha query aqui, pra eu recarregar a página aqui, né? Ele deu um refresh ali. Vou colocar o nome aqui. E reparem aqui no meu state que ele vai pular pro fetch. Vou salvar aqui. Salvei, tá vendo? Pulou pro fetch, atualizou. E tudo isso sem a gente precisar adicionar uma lib complexa como o Redux para gerenciar as nossas chamadas aqui. Então, a gente consegue fazer bastante coisa legal, interessante com React Query, né? E com pouquíssimo código e de uma forma bem intuitiva, né? Então, acho que a gente conseguiu ver bastante coisa aqui bem interessante do React Query. A gente viu Use Query, a gente viu o Query Client e a gente viu o Use Mutation, entendendo alguns conceitos aqui de Query, de Mutation, de Key aqui também, validação de query. Então, por esse vídeo é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ajudado você. Se você nunca tinha visto o React Query, espero que você passe a utilizar nos seus projetos React e React Native, que te ajude bastante aí também, como me ajuda em diversos projetos a gerenciar toda essa complexidade aqui de chamadas, de cache e sincronização com dados da API. Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.